Bom dia a todos, eu sou o Vinícius Moreira, diretor jurídico do Sindilex, e essa reunião tem como tema as ações judiciais envolvendo o Sampaprev e os servidores da Câmara e do TCM. São as ações judiciais que o sindicato figura como parte, né, e que são decorrentes da lei aprovada em 2018, que instituiu o novo regime de previdência no município de São Paulo. Conosco estão os advogados José Jerônimo e Lourenço Grieco, do escritório Inocente Advogados. Esse escritório faz assessoria jurídica do sindicato. E eles irão explicar como o tema está sendo abordado nas diferentes esferas do judiciário e responderão às dúvidas dos associados, encaminhadas pelo chat do Zoom. Então, os associados escrevem as dúvidas no chat do Zoom e aí, claro, sempre tentando se resumir, que as dúvidas sejam restritas ao tema da reunião, que é o Sampaprev. E essas dúvidas eu repassarei na condição de mediador para os nossos advogados responderem. Eu vou passar a palavra para o José Jerônimo, que ele vai explicar brevemente como está sendo tratado o assunto no judiciário, tanto no TJ, a gente também tem repercussões no STF, né, sobre o assunto. Então, assim, vai desde a primeira instância até o STF esse assunto. É bem complexo e é algo que a gente vai enfrentar durante alguns anos até as decisões finais. Passo a palavra para o Jerônimo, por favor. Liberar o microfone, né? Bom, como o Vinícius colocou, eu sou o Jerônimo, junto com o Lourenço. Tem outros advogados do escritório que também atuam em favor do Sindilex, né, o Inocente Advogados. Especificamente, o tema dessa live é da ação da migração, que a gente chama de migração, essa questão do direito de opção para o regime de previdência complementar, quem está no regime atual, né? E o que a gente tem hoje? Vou começar pelas ações aqui do Sindilex, que tem duas ações especificamente relacionadas ao tema. Primeira, uma ADI, tá? Que é de 2018, 2019, ajuizada contra o artigo 1º da lei que criou o Sampaprev, né, que restringiu a aplicação desse regime de previdência complementar aos servidores que ingressarem após a criação do regime por ocasião dessa lei. Essa ação, essa ADI, ela teve a liminar concedida por votação unânime, isso esse ano, né, no julgamento, pelo órgão especial. Então, essa ADI, ela tramita pelo órgão especial do Tribunal de Justiça e ela reconheceu em liminar, mas uma liminar do colegiado, que é importante, e por votação unânime, o direito do servidor que ingressou antes da edição da lei a exercer esse direito que a gente chama de opção pelo regime de previdência complementar, esse direito que está previsto no artigo 40, parágrafo 16 da Constituição Federal. Tá? Então, hoje, com relação ao reconhecimento desse direito, a gente já tem um julgamento, uma decisão nessa ADI, que por unanimidade do Tribunal de Justiça, pelo órgão especial, reconhecendo essa questão da possibilidade de migração. Depois dessa decisão, o município, a procuradoria, ela ingressou com um pedido de liminar, uma cautelar no Supremo, e obteve a suspensão dos efeitos dessa decisão liminar. Tá? Então, o que a gente tem em relação à ADI é um julgamento pelo órgão especial e uma suspensão posterior que se seguiu pelo STF. Em paralelo à ADI, o Sindilex também ajuizou uma ação ordinária, objetivando não só o reconhecimento dessa migração, mas também que seja aplicado um regime, isso é o mais importante,
porque a ADI já tinha a função de reconhecer, né? Mas de uma forma, como a ADI ela tem um efeito geral, ela não tem uma restrição no título, né? Ela poderia reconhecer isso aí, o direito de opção, mas essa ação ordinária ela tem, além desse pedido, não de inconstitucionalidade, mas que tem o mesmo efeito prático, mas o pedido de reconhecimento desse direito de opção, ela tem, além desse pedido mais importante, até ela tem uma complementariedade em relação à ADI, é o direito à compensação das contribuições previdenciárias pretéritas que superaram o teto do regime geral. Por quê? O servidor, né, que eventualmente reconhecido o direito de exercer esse direito essa opção pelo regime de previdência complementar, ele pode migrar, mas tem uma questão muito importante que é como fica as contribuições previdenciárias pretéritas que superaram o teto do regime geral. Então, essa ação ordinária, ela tem este objeto. Ela tem um objeto de reconhecer também a migração, mas especificamente tratar, não deixar que o servidor perca esse direito à compensação dessas contribuições previdenciárias. Por quê? Nos entes, na maioria dos entes, né, hoje a gente tem, vou fazer um paralelo aqui, 19 entes que autorizaram esse regime de imigração, que instituíram o regime de previdência complementar, 19 entes. E 14 deles viabilizaram a migração. Tá? Alguns viabilizaram só a migração, sem esse regime de compensação, mas a grande maioria instituiu um regime de compensação. Ou não vou falar tudo, mas assim, o principal é a União, por exemplo. Ela instituiu um regime de compensação dessas contribuições previdenciárias que superaram o teto. Por quê? A pessoa que migra, que vai exercer esse direito de opção, eventualmente, que no nosso caso é reconhecido por ação judicial, mas que na União tem uma lei que viabiliza essa migração, a pessoa que exerce esse direito, ela vai estar realizando uma opção por uma cobertura previdenciária menor, né? Porque ela vai ter uma cobertura previdenciária limitada ao teto do regime geral. Obviamente, a contribuição previdenciária vai se restringir a essa cobertura. Então, assim, tem os ônus e os bônus, né? O bônus é uma redução proporcional da contribuição previdenciária, mas o ônus é a redução proporcional, né, correspondente da cobertura previdenciária. Então, se o servidor que faz adesão a esse regime vier se aposentar, ele vai se aposentar no regime próprio pelo limite, pelo teto do regime geral. Então, como que fica, né, as contribuições pretéritas que superaram esse teto, já que o servidor fez uma opção por reduzir a sua cobertura previdenciária e a contribuição respectiva a esse teto. A União fez um regime do chamado benefício especial. O que ela fez? Olha, quem realizar esse direito de opção vai, neste momento que realizar o direito, vai tirar uma fotografia da situação previdenciária dele e aplicar naquela situação individual daquela pessoa um regime da aposentadoria proporcional, que considera, né, as 80% maiores contribuições. Então, seria como a pessoa, naquele momento, a administração olha para ele e fala, olha, hoje, você, se fosse se aposentar, no momento que ele realiza a opção, né, na União, se você fosse se aposentar hoje, você aposentaria pelo regime da média, da proporcionalidade, com um valor de R$7.000, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Quando você vier se aposentar lá na frente, no regime de previdência complementar, eu vou pagar para você um valor limitado ao teto do INSS e essa aposentadoria que você teria direito neste momento que você realiza a migração, a aposentadoria proporcional. Então, ela receberia hoje o teto do INSS, que é R$6.000, mais R$7.000, por exemplo, que era o quanto ela teria de aposentadoria proporcional na época que ele fez essa migração. Então, isso seria o regime do benefício especial. Tá? O município de São Paulo, quando estava em estudos, quando estava realizando
dentro do processo legislativo que determinou o Sampaprev, ele pediu um estudo para a FIP. E, dentro desse estudo, a FIP fez um modelo que era um regime de aporte diferente. É um regime de integralização das parcelas. Não vai receber na forma de um benefício especial, como na União. Mas, para aquela pessoa que realizasse a opção, o município consolidaria todas aquelas contribuições pretéritas que superariam o teto e faria o aporte dentro do sistema de previdência complementar, que é uma previdência privada. Então, o servidor não teria acesso naquele momento, mas teria acesso no futuro a esse valor. Isso não evoluiu, por quê? Em ambos os sistemas, tanto do benefício especial quanto desse regime de aporte, de integralização, há um custo de transição. Tá? É óbvio que a migração ampla para o regime de previdência complementar é extremamente interessante para o Estado no médio e longo prazo, mas no curto existe sim um custo de transição. E muitas vezes o administrador da ocasião, do momento, não está interessado a enfrentar esse custo, quer, enfim, jogar isso para frente, né? Não quer ele assumir esse custo de transição que existe. E existe também a queda da arrecadação, né? Porque se você reduz, se a pessoa ela faz a migração, vai ter uma cobertura previdenciária menor e, obviamente, uma contribuição previdenciária menor, o município tem uma queda de arrecadação. Se bem que o que a gente coloca nas ações, inclusive, de forma correspondente existe a redução da contribuição do servidor, existe a redução da contribuição patronal, que é o dobro. Tá? Bom, isso é o contexto que eu queria passar, eu vou resumindo, então, as ações do Sindilex. Né? O Sindilex, então, ele tem duas ações. Uma ADI, cujo efeito prático é reconhecer esse direito de migração, mas sem essa compensação. Tá? E uma ação ordinária, cujo efeito prático é não só reconhecer esse direito à compensação, mas também reconhecer, não só reconhecer o direito à migração, mas também reconhecer o direito à compensação das contribuições previdenciárias pretéritas, tanto pelo modelo da União, que é o do benefício especial, ou, né, o regime de aporte. Isso de forma alternativa, tá? A critério do servidor. Como está essa questão agora? Vamos para um outro campo, né? Como está essa questão no Tribunal de Justiça, tá? No órgão especial, a gente já tem um entendimento consolidado, tanto na ADI, isso por ocasião da ADI, e recentemente um julgamento que reconheceu esse direito à migração no mandado de segurança, inclusive dos colegas de vocês do TCM. Então, o órgão especial já tem um entendimento consolidado. Mas essa questão ela vai ser definida também e com um efeito prático, primeiro para os servidores estaduais, mas isso vai repercutir também nos servidores municipais, num julgamento de um incidente de assunção de competência que tramita na turma especial de direito público e cujo escritório atua como advogado das entidades, a PAMAGES, que é a Associação de Juízes, a Associação de Promotores, de Procuradores do Estado, agentes fiscais de renda, todas as entidades. E o julgamento começou no dia 19, mas foi tirado de pauta e voltará em agosto. Então, o TJ vai definir essa questão especificamente na turma especial de direito público. O objeto desse julgamento, desse incidente de assunção de competência, é a interpretação do artigo 40, parágrafo 16 da Constituição, que prevê esse direito de migração. Qual que é a discussão? Se ele impõe um direito, se ele reconhece um direito subjetivo do servidor à migração, ou se esse dispositivo constitucional, isso na lógica da Fazenda, apenas dá uma prerrogativa da administração de viabilizar ou não esse direito, se isso é ou não uma prerrogativa da administração. A Fazenda entende que não é um direito subjetivo do servidor e que esse dispositivo só dá um direito uma prerrogativa da administração, que pode ou não reconhecer
por meio de lei, esse direito à migração de acordo com a sua situação atuarial. Tá? Isso seria uma lógica do Estado. Adianto que a maioria das decisões que a gente tem em câmaras de direito público, que são os locais, o juiz natural, que a gente chama dessa questão dos servidores, né? A maioria, grande, assim, uma parte dessas decisões são favoráveis. Tá? Então, acho que aqui em São Paulo vai ser definido, sim, um entendimento favorável. Essa é a minha impressão. Tá? Isso não no longo prazo, acho que num curto prazo, sim. E no STF ainda não analisou especificamente o mérito dessas ações. O que ele fez foi suspender, em alguns casos, como da nossa ADI, decisões específicas, mas aconteceu com relação, por exemplo, à nossa ADI, aconteceu com o caso dos fiscais do município de São Paulo, que obteve também uma liminar em mandado de segurança. Então, o STF, nesses casos, ele suspendeu, mas não analisou o mérito. E acho que, por ser uma questão que envolve até uma legislação local, o âmbito de decisão disso realmente vai ser no tribunal local, que no nosso caso é o Tribunal de Justiça. Tá? Então, tratamos aqui das duas frentes, né, das duas ações do Sindilex, de como está essa questão no Tribunal de Justiça e STF. E eu vou assim terminar esse ponto dizendo o quê? Acho que essa questão não vai demorar para ser decidida. O julgamento dessa turma especial, que vai definir a questão no âmbito do Tribunal de Justiça, de forma específica em relação aos servidores estaduais, mas que tem repercussão nos municipais, será em 28 de agosto. Tá? Esse julgamento já começou, inclusive fomos nós que estamos atuando, fizemos uma sustentação oral, e vai terminar, então, dia 28 de agosto. Então, acredito que até o final do ano, a gente já tem uma definição em relação a essa questão, tá? Da migração no âmbito estadual. Então, eu vou aqui passar a palavra para o Vinícius, para ver se tem alguma pergunta, alguma questão em relação a esse tema. Vinícius, está sem som. Por enquanto, ninguém enviou a pergunta no chat, mas eu vou fazer uma pergunta que é bem recorrente, né, que isso foi questionado na Câmara algumas vezes, que é o porquê que o sindicato não optou por entrar com mandado de segurança, assim como fizeram alguns colegas do TCM. E aí eu queria que o pessoal do escritório, ou Jerônimo ou o Lourenço, explicassem qual foi a nossa estratégia de optar por uma ação ordinária e não por um mandado de segurança. Quer falar, Jerônimo? Desse ponto eu vou colocar, porque assim, na ocasião, isso até bem posteriormente, assim, no ato seguinte à edição da lei, foi ajuizada uma ADI. A ADI, o que foi concedido nela foi uma interpretação conforme que garante ao servidor o mesmo direito do mandado de segurança. Então, o direito que foi reconhecido na ADI, ela tem o mesmo efeito prático do mandado de segurança. Ela só não está hoje eficaz porque a Fazenda, no caso municipal, recorreu ao STF e obteve uma decisão suspendendo. O que vai, provavelmente, não digo ocorrer a suspensão, mas que o município também vai adotar esta postura em relação ao mandado de segurança, porque tem o mesmo efeito. Resumindo, a ADI ela tem o mesmo efeito prático do mandado de segurança. Ela vai viabilizar essa migração. A gente ajuizou, então, a ADI, ela tem um efeito prático, inclusive, não só em relação ao associado, ela tem um efeito erga omnes, ela beneficia todos os servidores que estão nessa situação. Então, assim, ela tem um efeito prático igual e até mais abrangente em função de ter um efeito
de ter uma eficácia erga omnes, né? Uma eficácia para toda a classe de servidores municipais. Então, assim, seria a mesma coisa em efeitos práticos, mas que tem, enfim, fundamentos diferentes, mas o efeito prático é o mesmo, tá? Ela só não está hoje, você não está hoje migrando, né, o servidor, porque isso foi suspenso e provavelmente na DI, né? Essa vai ser a postura do município em relação ao mandado de segurança. E aí a gente, em paralelo, definiu por ajuizar a ação ordinária. Por quê? Temos a ADI, que tem esse efeito de garantir a migração, assim como o mandado de segurança, um efeito prático, tá? Porque são fundamentos diversos, mas o efeito prático é o mesmo, porque foi dada uma interpretação conforme, para garantir esse direito, uma interpretação conforme a Constituição. E, em paralelo, a gente ajuizou a ação ordinária, por quê? Para garantir o regime de compensação. Tá? A gente tem que garantir, além da ADI reconhecer o direito à migração, a gente precisa que seja garantido, esse é o objeto maior, né, do mandato da ação ordinária que foi ajuizado, garantir algum direito de compensação das contribuições previdenciárias pretéritas. Então, a gente não queria deixar o servidor, o direito do servidor, de qualquer forma, desprotegido de alguma maneira. Então, foram duas medidas jurídicas para tentar, de todas as formas, abranger todo o direito do servidor, para ele que ele não perca nada, para ele não migrar sem a contribuição previdenciária pretérita que superou o teto, sem perder esse valor. Então, assim, ele pode migrar em função da ADI ou até a função da ação ordinária, quando isso mais para frente evoluir, mas ele não, a ideia é ele não perder nada em função desse regime de compensação que tem que ser garantido para ele. Porque assim, o servidor vai ter uma cobertura previdenciária, o servidor migra. Isso é uma questão que a gente tem colocado. Ok, eu quero migrar porque eu quero ter uma contribuição previdenciária menor. Mas você vai ter uma cobertura previdenciária menor. E o Estado vai te pagar uma cobertura previdenciária menor. Ele vai te pagar se no outro dia que você migra e acontece alguma coisa, você vai ter que, eventualmente, o familiar seu receber uma pensão, como é que fica aquela contribuição que você realizou sobre uma cobertura previdenciária para ter maior, para ter uma pensão maior, para ter uma aposentadoria eventualmente proporcional por uma invalidez maior? Isso tem que ser devolvido para o servidor, porque isso vai ficar para o Estado. Tá? Mesmo dentro de um regime que a gente tem de repartição simples, que é da solidariedade, mesmo que não tenha essa referibilidade plena, que tem na capitalização, né, de uma previdência privada, o Estado ele é obrigado a dar uma cobertura previdenciária compatível com a contribuição que você fez. Então, o servidor não pode perder 10 anos de contribuição previdenciária e deixar para o Estado, simplesmente. Ele tem que ter uma cobertura compatível, seja ficando no regime que ele já está, ou então, se ele quiser migrar, que tenha um acesso, de alguma forma, à compensação dessa contribuição pretérita. Então, a ideia é, vamos garantir o direito de imigração? É importante? É importante, por meio da ADI. É importante por meio da ação ordinária, que fosse até uma mandado de segurança. Mas, assim, esse direito foi reconhecido e está suspenso, não está eficaz ainda, mas que é importante também reconhecer um regime de compensação. Então, esse foi o ponto. Tá? A gente ajuizou a ADI, que tem o mesmo efeito prático que o mandado de segurança. E a ADI, até então, ela está favorável. A questão é que o município obteve uma suspensão no STF da sua eficácia, mas ela continua válida. A Sônia fez uma pergunta. Antes da pergunta da Sônia, só para aproveitar o tema, na ação, a gente adotou como estratégia fazer 2 pedidos de compensação, né? 2 tipos de pedido de compensação. Caso o primeiro pedido fosse negado, seria o segundo, né? Que o primeiro foi o aporte no fundo complementar, só se estiver enganado, me corrija, Jerônimo. Ou seja, todas aquelas contribuições feitas acima do teto do regime geral no passado seriam aportadas no fundo complementar caso a gente consiga o êxito na ação. E o pedido subsidiário foi a concessão do benefício especial,
que é a regra prevista no âmbito do funcionalismo federal. Eu queria saber de vocês, Jerônimo, qual que você acha que é a probabilidade maior? A gente conseguir o nosso pedido principal, que é o aporte de fundo complementar, ou conseguir o pedido subsidiário, que é o benefício especial? Queria que você contasse um pouco da experiência que vocês estão tendo nos outros casos. Eu vou só, esse aqui também vou responder, Lourenço, porque assim, a gente tem uma ação dos procuradores do Estado que também tem esse objeto e tem um pedido específico, não do benefício especial, mas desse aporte, e que esse direito foi reconhecido em primeira instância. Tá? Então, o direito de aporte, né, até respondendo a pergunta, parece que a Sônia que fez aqui no chat, que é exemplo prático, como é feito, como compensa na aposentadoria, né? Essa compensação, como é que dá no aporte, na integralização? No regime de previdência complementar, a gente tem um regime que você tem uma redução da cobertura previdenciária, né, dentro do regime próprio, e você pode procurar o sistema de previdência complementar, que é a previdência privada. A lógica desse aporte a pessoa não vai receber isso na sua aposentadoria pública, que é limitada ao teto do regime geral, que é pago pelo Estado. Essa lógica do aporte esse valor das contribuições pretéritas ser integralizado dentro do sistema de previdência complementar que é privado. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o Previcon no Estado, né? E o servidor, ele vai ter, então, na sua previdência privada, já na sua conta, um valor correspondente àquelas contribuições pretéritas. Então, o servidor não sai do zero, vamos dizer assim, ele já sai com um valor, um caixa na sua conta correspondente àquelas contribuições pretéritas superaram o teto. Então, isso vai para o sistema de previdência complementar, que é privado, que é uma previdência privada. Então, dentro daquela conta da previdência privada dele, do servidor, é depositado esse dinheiro. Essa é a lógica. Isso foi o que nos foi reconhecido por um grupo de procuradores do Estado de São Paulo, tá? Esse regime de compensação. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Vinícius, hoje a gente já tem um regime de compensação que foi reconhecido pelo Judiciário, que é o da integralização, tá? As ações que a gente discute, o outro regime de benefício especial, elas foram suspensas, porque foram maioria para servidores estaduais, em função deste julgamento que será realizado em 28 de agosto pela turma especial. Em função desse incidente de assunção de competência que vai definir a questão no âmbito dos servidores estaduais para todos os servidores que têm ação judicial estaduais, isso vai, assim, como vai ter esse efeito vinculativo para o judiciário, vinculante, desculpe, as ações foram suspensas, tá? Então, em agosto que isso vai ser definido. E depois vai ser definido também essa questão do benefício especial, esse outro regime, que é um regime possível, tá? Por quê? Hoje, quando foi decidido a ADI, né, isso lá atrás, que no estado de São Paulo reconheceu que o início do regime de previdência complementar no estado de São Paulo não poderia ser a partir da vigência da lei, mas somente a partir da criação das entidades de previdência complementar, que é a Previcon e o Sistema de Gestão de Benefícios, foi aplicada a lei federal de forma por simetria, diante de uma competência constitucional concorrente nesse tema. E a gente pegou aquela decisão, a lógica dela, e aplicou para o benefício especial. Olha, se é aplicada a questão do prazo que está na lei federal, também é aplicado o regime compensatório que está na lei federal. Isso o Tribunal de Justiça já decidiu por ocasião do julgamento da ADI, né? Mas não definiu, por hora, essa questão da compensação via benefício especial. Então, respondendo então só as perguntas da Sônia e do Vinícius, o regime de compensação é nesse formato, né, da integralização das parcelas. E, bom, acho que é isso, né, Vinícius? Sim. Tem a pergunta da Aline também, que é a estratégia que a gente vai adotar
se for reconhecido o direito dos servidores estaduais. Com o reconhecimento nessa ação, né, que o Jerônimo comentou do dia 28 de agosto, a decisão a gente com certeza vai anexar nas ações que tem da Sindilex, para justamente reforçar a tese. Por quê? Porque a lei estadual, a lei municipal, na verdade, né, ela segue a mesma linha da lei estadual. A mesma vedação foi feita, o dispositivo, na verdade, é idêntico. Então, a estratégia em âmbito municipal é tentar puxar essa mesma decisão para reforçar a nossa tese e também já dar o direcionamento para os juízes e depois para os desembargadores para julgar no mesmo sentido. Tem mais perguntas? Vini? Acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se aparece mais alguma pergunta. As perguntas que eu tinha. Até um tempo atrás, a gente teve aí o Bruno do TCM, ele tem trazido para a gente algumas questões, né? E a gente teve uma conversa aí do Bruno Covas com o pessoal do STF. Em que ponto que vocês acham que esse lobby do prefeito pode nos prejudicar? Ou vocês acham que, como já foi tratado aqui, que é questão de tempo para isso ser decidido no âmbito estadual mesmo? Olha, Vinícius, eu vejo que é uma questão de tempo, tá? Porque, assim, a questão da migração, é muito claro que isso interessa ao Estado, de forma ampla, tá? Não interessa, muitas vezes, para o político da ocasião, tá? Porque tem um custo de transição, tem que enfrentar isso, dá trabalho, tá? É uma questão que tem que instituir grupos de trabalho, tem que fazer estudo, tem que, sabe, viabilizar um jeito de compensação. Esse modelo da prefeitura não teria um custo de transição menor, porque você faria isso para o regime de previdência complementar, você poderia colocar etapas para realizar esse aporte, tá? Não necessariamente seria de uma vez só. Então, o que a gente coloca isso interessa, isso é uma questão que está muito claro para o judiciário, que interessa para o Estado, óbvio, que senão ele não teria nem criado o regime de previdência complementar. Qual que é a lógica dele criar um regime que ele julga que seja o melhor para as contas públicas e não permitir que o servidor, que está no regime que causa mais onerosidade para o Estado, migrar para o que causa menor onerosidade. Então, assim, não faz nenhum sentido se você pensar. A questão tem um custo de transição. Os desembargadores estão bem cientes disso, na nossa visão, que isso é uma questão que está, inclusive, na sustentação que a gente realizou, a gente bateu muito nesse ponto, na questão do IAC, e a procuradora do Estado de São Paulo, falou, olha, gente, é inegável que é interessante para o Estado. Ela acabou falando lá, concordando, falando, não, e é inegável, para o Estado é extremamente interessante no médio e longo prazo. Mas sim, existe um custo de curto prazo, que a gente não pode desconsiderar. Então, ok, mas para o Estado, né, enquanto interesse da administração, é interessante. Não é interessante para o político. Muitas vezes aqui que tem um custo de transição. Então, o que a gente vê? Isso vai ser definido, tá, de uma forma favorável, na nossa visão. É o que a gente colocou, dos 19 estados aí que instituíram o regime de previdência complementar, uma grande maioria, acho que 14 deles já fizeram de alguma forma, essa migração. A maioria deles estabeleceram um regime de compensação. Então, assim, a migração em si, ela é reconhecida, você entende? Pelos estados. E a gente deixa claro que você tem 19 estados, 14 reconhece 19 estados que instituíram o regime de previdência complementar. 14 reconhecem a migração. Alguma coisa está errada. Os outros 5
assim, não institui por quê? Porque tem um custo realmente de transição. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem acompanhado com as entidades que têm feito, além da ação judicial, do trabalho judicial, elas têm feito um trabalho político também para viabilizar isso de alguma forma. O Estado tem consciência que o servidor tem esse direito, entende? Mas ele está brecando na questão da compensação. Como viabilizar essa compensação? Tá? Isso vai acontecer em algum momento, tá? Mas a grande questão é quando, né? A Sônia também fez a pergunta, né, a respeito da sustentação oral que você fez recentemente. E ela questiona se o caso é o mesmo. É o E mesmo. também ela pergunta da questão da contribuição patronal pretérita, né? Como é que isso seria revertido para o servidor, se é que a contribuição patronal será revertida, né? Caso a gente tenha êxito na ação. Olha, o que a gente coloca aqui na ação tem uma lógica de... Bom, primeiro, o caso é o mesmo. Como eu coloquei, a questão do IAC, ela trata o incidente de assunção de competência que está sendo julgado na turma especial de direito público dos servidores estaduais, é a mesma discussão que trata da interpretação do artigo 40, parágrafo 16 da Constituição. É a mesma questão que vai ter um reflexo, sim, nas nossas ações, como o doutor Lourenço colocou. A gente não pede na nossa ação a contribuição patronal, tá? A gente pede a contribuição do servidor, óbvio, você tem que ter uma referibilidade, mas a gente teve uma lógica de bom senso, falar, olha, também eu não sei como que a gente vai pedir a contribuição do Estado, porque a gente tem aí um regime de repartição, um critério solidário. O que já foi decidido no Tribunal de Justiça era, aqui de São Paulo, tendo uma lógica da ADI, que decidiu isso aí lá em 2014. Foi o que direcionou o nosso pedido. De todas as ações. A gente pediu só do servidor, porque a SADI, o que ela definiu? Falou, olha, o servidor não pode ter uma cobertura previdenciária menor do que ele contribuiu. Então, lá não estava se colocando a contribuição patronal, mas a do servidor. Falava, olha, ele não pode ter uma cobertura previdenciária menor do que ele contribuiu. Tá? Isso foi decidido na ADI. Então, não tratou da contribuição patronal. A gente, por uma questão de critério, até diante desse posicionamento anterior que a gente já teve, coerente com isso, a gente fez um pedido de que fosse revertida apenas as contribuições previdenciárias do servidor, pagas pelo servidor. Tá? Então, para não entrar nessa discussão, porque realmente daí entrar numa discussão que a gente não tinha um fundamento jurisprudencial para levar isso para o judiciário. Ao contrário da contribuição do servidor, que a gente já tinha um embasamento muito bom jurisprudencial em função dessa ADI. Bacana. Ainda sobre o assunto, talvez vocês tratassem, não sei se tem, não é especificamente sobre isso, que a gente tem uma repercussão geral, a repercussão geral do STF, ela debate também a questão da constitucionalidade da alíquota, né? Porque, além do regime, o novo regime previdenciário, a lei do Sampapred instituiu a alíquota que passou de 11% para 14%, né? E, assim, só como desviando um pouco do assunto, vocês acham que tem uma possibilidade dessa alíquota de 14% ser considerada inconstitucional? Esse era um dos temas da ADI. A ADI que a gente ajuizou não tratava só do regime da Previcom, mas também da questão da alíquota. Esse tema ele foi realmente suspenso na ADI em função dessa repercussão geral que tramita no STF. No atual contexto, o que eu tenho visto é o STF, me parece, tá? Ele vai julgar todas essas questões, tem não só a repercussão geral, que trata dessa questão do aumento da alíquota, mas tem as ADIs que foram ajuizadas pelas entidades federais, a JUF, a AMB, a ANADEP, que trata dessa questão do aumento da alíquota também. Eu vou ser honesto que, no atual contexto, eu não gostaria que a ação fosse julgada. Tá? No atual contexto, eu digo de crise fiscal,
crise orçamentária, não seria o melhor contexto para isso ser julgado, na minha visão. Isso foi tirado de pauta, inclusive, isso estava para ser julgado em plenário virtual. Na semana passada, o plenário virtual não é uma boa opção, porque ele não permite sustentação oral no STF. A ADI, né? Não essa ação não a repercussão geral, mas a ADI ia ter efeito na repercussão geral. As entidades, com muito trabalho, conseguiram retirar isso de pauta. Esse pedido foi adiado, esse julgamento foi adiado, tá? Então, eu vi essa situação como um refresco, uma situação, uma possibilidade melhor, porque o julgamento dessa questão do aumento da contribuição previdenciária no atual contexto, eu acho que ia ser muito ruim pelo apelo que a gente tem hoje, né, da mídia, até a campanha em relação ao servidor, né? Esse julgamento ia sair num contexto de mídia, falar, vocês sabem o que eu estou falando, e assim, isso tem uma repercussão, um reflexo sim nos julgamentos, e eu tenho um certo receio disso. Então, a nossa impressão foi melhor que realmente fosse suspenso isso para ser julgado no momento posterior, onde eu vejo que tem mais possibilidade de uma discussão melhor, menos afetada pelo esse contexto atual. Concordo. A gente estava pensando que o problema seria passar de 11% para 14%, e aí agora tem a alíquota progressiva, né? Pode chegar até, se não me engano, 22%. São Paulo, por exemplo, Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, ele, tanto na reforma aqui do Estado, ele instituiu a alíquota progressiva, né? Que, no caso de vocês, se não me engano, seria uma alíquota efetiva em torno de 16%, digo pela remuneração. Então, é uma situação pior. E faz umas 2 semanas, o Estado ainda fez aquela alíquota dos aposentados, dos inativos, né? Hoje, o inativo ele só contribui sobre o que supera o teto do INSS. O inativo e o pensionista. O Estado de São Paulo, o que ele fez? De acordo com a reforma federal e a estadual, você pode aumentar a base dessa contribuição, você pode colocar ela não só sobre o que supera o teto do regime geral, mas sobre toda a base, uma base que supera um salário mínimo, praticamente toda a base, desde que você afirme, você comprove, no caso, né, que você tem um desequilíbrio atuarial. Então, o São Paulo, o que fez? Editou aí uma resolução falando: nós estamos com desequilíbrio atuarial. E, a partir dali, aumentou a base da contribuição previdenciária do inativo e pensionista, que era só o que superava o teto do regime geral, agora foi para a base geral, praticamente, porque é sobre o que supera um salário mínimo. Então, o aposentado e o pensionista do Estado de São Paulo vai pagar mais contribuição previdenciária a partir de agora. Tanto vai ter o aumento da alíquota, sobre a base também vai ser maior. Então, assim, o contexto não é bom, né? E a gente está levando essas discussões pelas entidades estaduais, no TJ, enfim, estamos discutindo agora essa nova questão dos aposentados, inclusive. Tem a pergunta da Sônia, que é a respeito da sustentação oral, se uma vez feita a sustentação oral, a gente tem uma previsão mais animadora para as nossas ações. A ação do Sindilex foi feita a sustentação oral, a gente conseguiu um resultado efetivo no dia, foi julgada a liminar, foi concedida com relação à questão da migração, né? Mas essa questão da alíquota, realmente, ele suspendeu. Tá? A questão da alíquota progressiva, ele suspendeu em função do julgamento do STF. Então, não vai ter o resultado efetivo na ação na ADI, né, o julgamento, porque ele suspendeu. E o que a gente vai ter que aguardar realmente é o julgamento do Supremo Tribunal Federal relacionado a esse tema na repercussão geral, que vai ter reflexo na nossa ação. Tá? A decisão do STF nessa repercussão geral vai ter reflexo na nossa ação. Legal. Bom, eu acho que não temos mais perguntas e já temos aqui quase mais de 45 minutos de reunião. Bom, queria deixar a palavra com
os nossos advogados para as considerações finais, já agradecendo a todo mundo que participou da reunião. Tivemos bastante audiência. Com a palavra, Jerônimo. Oi, Sônia, desculpa. Não, sabe o que é? É que eu queria só colocar uma questão para os doutores. Como é muito longa, eu fiquei com receio de colocar aqui nas perguntas. Mas é porque, assim, essa é para tratar um pouco desse déficit atuarial, que eles fazem, eu não sei se o entendimento dos doutores é esse, que o Estado que eu digo, qualquer ente, joga para 25 anos esse cálculo, portanto, chama de déficit atuarial. E esse custo, eles acrescentam o salário integral dos servidores, a aposentadoria integral e também um reajuste inflacionário anual que não é feito para os servidores. Pelo menos foi esse o embate que eu tive quando foi aprovada a nossa reforma da Previdência, a 1621, né? Não, como é que era, Vini? A nossa 621, o PL 621. Ah, o PL 621, tá. A 17020. Foi essa a discussão que eu tive com o secretário e com o vereador Caio Miranda, que eles pegaram uma assessoria externa, a assessoria fez um cálculo de que os servidores iam ter um reajuste anual da inflação, uma reposição real, coisa que os servidores do município não têm, o do Sindilex, do TCM tem um pouquinho mais, e a aposentadoria, eles calculavam, essa assessoria calculou como se todos estivessem sendo aposentados pela integralidade, o que confunde e o que torna o cálculo irreal, né? Eu queria que os doutores falassem um pouco disso, Sim. Porque é uma forma também de questionar a veracidade dos dados, né? Sim. Isso é um novo momento, né? Que assim, a gente está identificando que os juízes, óbvio, estão entrando nessa análise, né? E assim, o que normalmente os municípios, os estados, os entes, eles fazem é um cálculo assim, que tem premissas equivocadas, né? Como você colocou, sabe? Especificamente com relação a essa questão do aumento da alíquota do aposentado aqui, que foi fundamentado num suposto cálculo atuarial, que a gente não teve acesso ainda, a gente fez um SIC, né, pela lei da transparência, pedindo acesso a isso, e eles não deram ainda para a gente, tá? Aqui no estado de São Paulo, eles afirmaram só que está com o cálculo, conforme anexo, só que eles não disponibilizaram o cálculo atuarial para a gente, mas quando tiver acesso, vamos levar isso para análise para uma pessoa especializada, obviamente, mas isso é uma questão que realmente está sendo colocada de uma forma muito ostensiva pelos entes. Dou o exemplo aqui, de novo, da migração. Isso a gente colocou muito bem na nossa sustentação, que o Estado de São Paulo coloca assim, desembargador, um discurso até um pouco aterrorizante para quem vai julgar. Ele coloca uma espécie de uma bomba na mão do julgador, né? E a gente tem que desarmar essa bomba. No sentido, olha, desembargador, se você garantir esse direito à migração, você vai dar um prejuízo para o Estado de 8 bilhões. Aí a gente vai ver qual que é o cálculo. A Fazenda fez um cálculo que a premissa está totalmente equivocada, assim, mas de cara você percebe isso. Isso é muito claro, isso a gente não precisou mandar para uma pessoa especializada, para uma equipe especializada. O que ela fez? Ela fez um cálculo que é o seguinte, todo mundo vai migrar. Não, peraí, não é todo mundo que vai migrar. Isso a gente colocou, isso não é possível. Não é todo. A pessoa que vai aposentar integral, que está para se aposentar, que tem paridade, não vai migrar. Para que a Fazenda coloca que todo mundo vai migrar? Ela fez o cálculo com o pior dos mundos. Todo mundo vai migrar. Todo mundo vai migrar e depois que migrar, todo mundo vai fazer um plano da Previcom. Na modalidade do plano, que pode ser, né, quando o servidor que está dentro do regime da Previdência Complementar, pode ir na Previcom fazer um plano e o município, o Estado, tem que dar a contrapartida. Então, ela falou, todo mundo vai migrar para a Previcom, e na Previcom vai fazer o plano com o valor máximo, o percentual máximo de 7,5%.
Só que não é obrigatório nem migrar, não era obrigatório migrar, não é obrigatório fazer o plano na Previcon e não é obrigatório fazer no percentual, na alíquota máxima de 7,5%. Então ela colocou assim, todo mundo vai migrar. Todo mundo migra e vai para a Previcon. E na Previcon faz a alíquota máxima. Então, assim, na alíquota máxima de 7,5%, o Estado tem que dar 7,5%. Daí somou tudo, daí colocou uma informação também que vai ter uma queda de arrecadação. Isso é o quarto ponto, né? Todo mundo migra, todo mundo vai para a Previcon. Na Previcon todo mundo tem a alíquota máxima e o Estado vai ter uma queda da arrecadação, porque a base da contribuição não vai ser mais o vencimento integral, vai ser o teto do regime geral. Só que daí ela não coloca a informação também de que ela vai ter uma redução proporcional da contribuição patronal. Então, assim, a gente avalia esses cálculos e tem que falar, olha, gente, espera aí, isso aí tá a premissa está equivocada. Não é todo mundo que vai migrar. Se migrar, quem migrar, né, que não é todo mundo, não é todo mundo que migra e vai fazer um plano de previdência privada. Não é todo mundo que migra e faz um plano de previdência privada que tem na contribuição máxima. E quem migra, além de você tem a redução da contribuição do servidor, mas tem a do Estado. Então considere isso na conta também. Então assim, vocês têm que fazer tudo bem, vamos fazer um cálculo, vamos, mas vamos fazer um cálculo qualificado, né? Não vamos fazer isso aqui só para aterrorizar o juiz e o desembargador. Então, a gente tem que, nessas discussões, realmente, como você muito bem colocou, enfrentar essa discussão. Tá? Assim, a gente tem que avaliar, tem que entrar naquele cálculo mesmo, olhar assim, olha, peraí, reajuste para o município de São Paulo, a gente sabe. O CARSAB, desde aquela 0,0001%, a gente não tem reajuste de acordo com a inflação, isso aí não existe. Então, assim, esse cálculo está falho. Sabe, a pessoa que faz um cálculo direcionado, né? Tem uma captura, tudo bem, você tem que pagar um parecer, um cálculo, mas você não pode fazer um negócio tão assim para agradar ali quem está pagando, né? Você tem que fazer algo adequado à necessidade que você está querendo realmente colocar de um déficit atuarial, a gente não nega, mas que seja uma questão adequada, que seja colocado de forma adequada, para espelhar realmente a situação, não fazer uma coisa para ter um efeito, né? Um efeito, causar pânico no juiz, sabe assim? Não, isso aí daí a gente tem que desarmar essa bomba, tá? Então, realmente, quando isso é colocado pelo município, tem que estar muito atento, tá? Muito atento. No Estado, a gente está sempre atento a isso também, porque é colocado de uma forma totalmente desarrazoada, de uma forma totalmente desqualificada, de uma forma sem base numa premissa lógica, que, por exemplo, migração, todo mundo vai migrar? Olha, eu estou aqui com a minha aposentadoria proporcional, já estou garantido, eu vou migrar para quê? Eu tenho direito à aposentadoria proporcional, estou faltando 3, 4 anos para me aposentar, para que eu vou migrar? Então, assim, gente, vamos fazer um cálculo vamos fazer um estudo qualificado, né? Não fazer esse tipo de situação que é para causar um efeito, enfim, de pânico, né? Na população, né? Na mídia e nas ações judiciais no judiciário. Doutor, só mais uma coisinha, desculpa, Vini, só para complementar isso, é que, na verdade, naquela época, a gente se baseou, até para fazer o debate, num relatório dos colegas do TCM, que tem vários aqui, queria até parabenizar, porque eles fizeram um relatório muito bom, com todos desmistificando esses cálculos. Por quê? Porque ninguém melhor do que um servidor público que conhece o futuro da carreira, quem que vai aposentar, porque se projetar de 2018 para 25 anos, eu arrisco dizer que mais de 80% dos servidores estariam aposentando pela média dos 80 maiores salários e não pela integralidade, né? Porque quem está se aposentando pela integralidade está acabando agora, ou mais 5 anos, no máximo 10 anos, mas muito no máximo. Então, eu arrisco dizer que assim, a prefeitura não quis olhar os relatórios do TCM, que foram muito bem elaborados, e eu arrisco dizer que não é assim, vamos dizer, uma má-fé, mas que a empresa contratada, né, ela não conhece a vida do servidor, então ela pega aqueles papéis estaticamente com aqueles valores e projeta. Aí, quer dizer, você não faz
a razão do futuro de cada servidor, né? De acordo com as leis já aprovadas anteriormente. Ele faz um cálculo a partir do papel estático, de valores estáticos. E isso gerou, como o senhor falou, um pânico na população, na mídia, e se voltaram contra as aposentadorias dos servidores. Bom, vou deixar, então, as considerações finais do Lourenço e do Jerônimo, para a gente poder encerrar nossa reunião. Agora sim, a gente está completando 1 hora de reunião. Fique à vontade para as considerações finais. Bom, eu queria agradecer ao Sindilex, né, pela iniciativa, pelas iniciativas, né? A gente já teve uma que foi muito interessante, uma anterior, tratando da questão da Lei Complementar 173, né, que virou a Lei Complementar 173, tratando da questão dos reajustes, enfim, possibilidade, todos os reflexos disso. Hoje a gente trata desse importante tema que está em vias, né, como eu coloquei, de ser definido aqui no Tribunal de Justiça, que é a questão da previdência complementar, da migração. E a gente se coloca à disposição, né, do Sindilex para eventuais outras, que a gente tenha outras lives, né, que a gente tenha um tema de interesse do servidor, da carreira, dos associados. E então, isso é isso, eu agradeço, tá? E a gente se coloca à disposição. Queria agradecer também a Sindilex, a toda a diretoria, né, que está sempre lutando pelos servidores e acompanhando todas essas mudanças que, infelizmente, sempre bate, né, nos servidores, é uma luta constante. Agradecer também ao Jerônimo, né, pela disposição. E quanto a essa questão da migração, para deixar um pouco até mais tranquilo, ressaltar que quando a gente estava fazendo os memoriais para conversar com os desembargadores, a gente não identificou nenhuma decisão desfavorável, né? Então, isso já dá um alívio, ainda é recente no tribunal até essas ações, as primeiras foram lá de 2018, 2017, de servidores estaduais, mas parabenizar a Sindilex também pelo trabalho que desenvolve e que a gente está à disposição para as futuras lives e futuros trabalhos junto com o sindicato. Obrigado, Jerônimo. Obrigado, Lourenço. Eu queria agradecer a todos os participantes da reunião. A gente teve uma audiência relativamente grande, né? A reunião depois vai ficar disponível para quem quiser assistir futuramente. Então, além de todos os que assistiram aqui, teremos ainda bastante audiência de quem irá assistir offline, enfim, não ao vivo, né? Não ao vivo. Queria agradecer a todos, os associados da Câmara, do TCM, que nos assistiram. E até a próxima live. A gente vai fazer alguma outra live aí, talvez sobre o tema da própria Previdência, né? A Previdência é um tema muito complexo. A abordagem de Previdência para os servidores mais novos é completamente diferente da abordagem do tema da Previdência dos servidores mais antigos, né? E talvez a gente está estudando dentro do sindicato a possibilidade de fazer uma abordagem mais do interesse dos servidores antigos, que é um pessoal que já completou ou está em vias de completar os requisitos para aposentadoria, e então tem outras problemáticas, tem outras questões envolvidas, e enfim, assim que a gente tiver um novo tema, teremos um novo tema, a gente vai comunicar a todos e esperamos ter uma grande audiência novamente. Muito obrigado. E quer dar uma palavrinha, presidente? Eu quero só agradecer a presença de todas e todos, né? E vamos tentar ver se na próxima a gente consegue mais pessoas, né?
para que todos fiquem bem informados sobre os seus direitos e, caso não estejam sendo atingidos, a gente continuar lutando para que sejam atingidos os direitos. Obrigada, doutor Lourenço, doutor Jerônimo, ao Aldo pelo suporte, a toda a equipe do Sindilex pelo suporte. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos.